Fala galera, tô no Senado voltando aqui com as entrevistas, hoje com mais uma história inspiradora que vai te motivar aí nos estudos para o concurso dos seus sonhos, para realizar o seu sonho da aprovação. Já vou apresentar nossa colega Ana Maria, do Senado Federal, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Tô no Senado, apoiar o nosso trabalho, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um incentivo, né, de um apoio, um direcionamento para mudar de vida por meio do concurso público. Deixa o seu like também e esse canal, esse vídeo tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo Brasil. A meta, o objetivo do Gran Cursos é mudar a vida das pessoas por meio da educação. E se você quer mudar de vida, já sabe o que fazer. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com um desconto em parceria com o Tô no Senado para você adquirir materiais de qualidade para os seus estudos. Agora eu vou apresentar a nossa convidada Ana Maria Chagas, analista de administração do Senado Federal. Bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar a minha história. Muito legal, muito obrigado por você estar aqui falando mais uma história de sucesso no Senado Federal. Muita gente, hoje eu até gravei um vídeo para o canal, porque muita gente acha meio inalcançável, né, o Senado Federal, a Câmara. Você já me contou antes aqui que é de Brasília, mas muita gente, principalmente de fora do DF, acha que assim, meu Deus, o Congresso, eu não vou nem fazer esse concurso, né? E não é bem assim. Sim. Mas vamos começar do começo. Ana, você me falou que é de Brasília, conta para o pessoal qual que é a sua formação acadêmica e como surgiram os concursos públicos na sua vida. Eu sou formada em Relações Internacionais na UNB e a ideia era ser diplomata, né, quando eu comecei a graduação. Mas logo no primeiro semestre eu já desisti de ser diplomata, por causa da rotina, né, da vida da diplomacia e também por ser um concurso muito difícil, já me assustei e não quis mais ser diplomata e resolvi fazer concurso para qualquer área de formação, só queria ser concursada. E aqui em Brasília a gente nasce, cresce, faz concurso e morre. Então, assim, era muito certo já que eu queria fazer concurso. O meu irmão era uma grande inspiração para mim, ele já era concursado, ele era técnico administrativo do Ministério do Meio Ambiente. Foi o primeiro concurso que ele passou. E aí eu vi a vida dele melhorando com o concurso e resolvi que eu queria fazer concurso também. Então, antes de me formar, eu já comecei a fazer concursos para a área administrativa. E aí, antes de me formar, eu já passei no concurso do ICMBio. Tanto que eu conciliei o último semestre da graduação já trabalhando também. Uau! Isso que a Ana falou é muito legal, né, pessoal? Ter alguém que nos inspire. No caso dela, o irmão. No meu caso, foi meu melhor amigo à época, que também queria ser diplomata e depois mudou os caminhos, os planos. Hoje é juiz do trabalho, o Marcos. Então são pessoas assim que te inspiram e te mostram que é possível você vencer na vida com uma aprovação em concurso público. Muito legal. E conta para quem está assistindo a gente agora. Ah, ok, a pessoa decidiu, pô, o Sérgio, a Ana, o meu primo é concursado, vou fazer concurso. Aí você falou que fez alguns, passou em alguns, mas quais foram os teus primeiros passos depois que você decidiu estudar? Onde que você foi buscar material? Que tipo de material que era? O que você fez? Só retomando ainda o que você falou antes, hoje ainda concurso público, na minha opinião, é a melhor maneira da gente mudar de vida. É a maneira que depende mais da gente do que de qualquer outra coisa. Lógico que tem muitas contingências, né? Mas pelo mundo privado a gente fica dependendo de indicação, da pessoa gostar da sua cara ou não. Empreender também tem seus desafios. Então acho que o concurso público é a maneira mais certa, apesar de todas as dificuldades que a gente tem hoje, mas ainda é um caminho mais certeiro para a gente conseguir transformar a nossa vida. Dito isso, quando eu decidi estudar para concurso, isso foi em 2013 ainda, e aí eu fui fazer um cursinho presencial, no Impacto, na época. Eu fiz esse cursinho, na verdade, focando na prova de policial, para agente administrativo da Polícia Federal. E aí eu fiz um cursinho de 3 meses, eu peguei um período de férias, da UNB, de 3 meses, e aí fiz o cursinho de 3 meses, e aí fiz a prova da Polícia Federal para agente administrativo e reprovei nessa prova, foi horrível, eu lembro que eu fiz 52 pontos nessa prova do CESP na época, e um mês depois teve a prova do ICMBio, que o conteúdo estava muito parecido, e aí fiz a prova do ICMBio e passei. Então,
Para nível médio. Para nível médio, Então eu fiz esse cursinho presencial, que era o que tinha na época, não tinha ainda esses cursinhos online. E aí, a partir das aulas presenciais, eu fazia minhas anotações no caderno. E aí, meu estudo era revisar aquelas anotações no caderno e resolver questões. Tinha site já de questão. Então, na época, 10 anos atrás, foi o suficiente para passar no concurso de nível médio, inicial. Hoje, eu acho que isso não funciona mais. Tanto fazer cursinho presencial, tanto ficar fazendo anotação e rever sua anotação. Hoje, eu acho que não funciona mais. Mas para 10 anos atrás, funcionou. Polêmica, hein? Não funciona mais ficar fazendo as nossas anotações e revisá-las. Vamos descobrir por quê que a Ana Maria acha que isso já foi superado por outras maneiras mais eficazes. Mas, então, legal, né? Você falou, eu também sou dessa época, passei no meu primeiro concurso em 2011. Para quem está assistindo o vídeo e não sabe, eu sou do penúltimo concurso do Senado e a Ana é desse último concurso do Senado. Tem gente que assiste o canal e que tem dúvidas, né? Concurseiro, concurseira. Eu devo começar com o concurso escadinha? O que é o concurso escadinha? Você começa com de nível médio, mais simples, vai evoluindo, né? Algum mediano e de repente está no Senado Federal. Ou eu já tento logo de cara para aposentar a caneta, já só tento os tops ali. Por alguma coisa do destino, meu primeiro cargo foi o Senado. Mas esse mesmo amigo que eu falei que é o Marcos, que hoje é juiz, o cara começou Banco do Brasil, depois técnico do TJ, depois analista do TRT e hoje juiz. O caminho da escadinha pode ser muito promissor, né, Ana? Conta pra gente. Eu acho que a gente tem que fazer o concurso que está aí. Então, se agora, por exemplo, a gente tem o edital da Câmara publicado. Então, inclusive, na verdade, a primeira prova que eu fiz foi a da Polícia Federal, só que antes disso estava autorizado também o da Câmara. Eu cheguei a fazer um curso presencial para a Câmara também, só que não saiu na época e acabei não fazendo. Então, mas, na verdade, o primeiro concurso que eu estudei foi o da Câmara também, mas acabou não tendo concurso na época. Então, eu acho que a gente tem que fazer o concurso que está aí. E aí, tanto que eu tenho colegas que não são concursados. Tenho colegas que estão hoje ali comigo no Senado, que foi o primeiro concurso que passou. Então, a gente tem que fazer, fiz o do Senado, fiz o da Câmara, passei, ótimo, beleza. Não passei, conhecimento acumulado para os próximos. Então, ainda mais concursos grandes assim, demoram muito tempo para sair. Então, não dá pra gente ficar focando só nesse de alto nível, eu acho muito arriscado. Eu acho que o caminho mais... vai depender muito do contexto de cada um, né? Mas eu acho que faz sentido a gente mirar no alto e ir fazendo as outras provas que vão saindo enquanto isso. Foi o que eu fiz, e aí a gente acaba fazendo as outras provas com mais tranquilidade. Pouquíssimas provas que eu passei até hoje, eu foquei. A maioria das provas eu fiz ali pra ver no que dava e aí acabava passando, porque tava fazendo com tranquilidade, não tava com pressão nenhuma. Então eu sou muito a favor da escadinha, porque você fica mais tranquilo. Depois que você já assumiu, você já prova pra você mesmo que é capaz, você já tem aquela sensação de autorrealização, então você vai... É muito mais fácil acreditar que eu consigo sair de um concurso que paga 15 para passar em um que paga 20, do que de 0 para um que paga 20 direto. Assim, eu acredito muito nisso. E vamos usar ainda essa sua experiência para falar com o pessoal, porque você falou, o caminho do concurso público é uma das formas mais certas de você conseguir um trabalho digno, né? Hoje, enfim, no mercado de trabalho. Onde eu quero chegar? Para você ser aprovado em concurso, precisa muita vontade, né? Você falou que é algo que depende da gente. Até eu sempre falo, quanto você quer isso, né? Um vídeo motivacional que eu via repetidas vezes quando eu estudava, se a galera quiser procurar, vou deixar o nome aqui depois, que é um que chama no YouTube, qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? E é um vídeo de academia, assim, de bodybuilder. Não tem nada a ver com concurso, porém tem. Porém fala de motivação e do quanto a gente quer aquilo. Né? Quanto você está disposto a se doar para alcançar aquilo. E eu volto no assunto que a gente está no momento aqui. O escadinha. Porque às vezes o medo de um ou outro, seja já concursado, ou seja, que vai fazer um concurso escadinha para depois subir, é a acomodação. Então,
desmente, né, acaba com esse mito aí pra galera, com base na tua experiência. O que te fez não se acomodar e seguir ali até o troféu do Senado Federal? Nossa, tem vários ângulos para a gente abordar isso, né? Porque, às vezes, o acomodar pode ser o que faz sentido para alguém em algum determinado contexto, né? Para mim era muito claro o que eu tinha, o que eu queria ali, e foi muito fácil continuar estudando, porque é isso, quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Então, assim, eu passava pelos processos de estudo, cansativo e tal, mas era prazeroso para mim, porque era muito claro o que eu queria, era muito nítido, e meu objetivo estava muito estabelecido. Então, às vezes, todo mundo quer ganhar 30 mil por mês, todo mundo quer ser servidor público, todo mundo quer ter estabilidade, isso todo mundo quer. Mas nem todo mundo quer pagar o preço. Eu sempre falo isso, muito boa. Então, a gente tem que querer pagar o preço. E eu estava disposta a pagar qualquer coisa lícita e legal para estar na Câmara, num cargo muito bom, num cargo que pagasse bem. Nem precisava ser Câmara, Senado, nada, eu queria ganhar bem. E não tinha essa de vocação, quero trabalhar com isso. Não, quero ganhar bem e depois eu vou ser feliz fora do trabalho, ou procurar ser feliz naquele trabalho, né? Então, você perguntou disso, de como não se acomodar, como não se acomodar, né? É um desafio. Sempre eu passei por uns 4 órgãos diferentes, né? E toda vez que a gente entra, a gente fica deslumbrada. Quando a gente entra, assim, meu Deus, é um mundo completamente novo, é tudo maravilhoso. E eu confesso que nos primeiros meses que a gente está num órgão novo, é muito difícil estudar. Porque a gente está deslumbrado, está em lua de mel ali com o órgão, a gente não consegue estudar. Mas depois, todo órgão tem suas dificuldades, seus problemas, e você vai acomodando e vai ficando insatisfeito também. Essa lua de mel vai passando. E essas insatisfações são as principais motivações para a gente estudar. Então, a gente chega no órgão, é tudo muito bom, tudo maravilhoso, depois a gente começa a ficar insatisfeito com uma coisa ou outra que todo lugar vai ter. E aí, essas insatisfações são as melhores motivações para continuar estudando. Inclusive, eu tenho amigos que estão nesses órgãos por onde eu passei até hoje. Tenho um amigo no ICMBio, amigo na Apex, amigo no MPU. E, assim, às vezes os meus amigos estão reclamando de, aconteceu tal coisa, não sei o que, não sei o que. E eu falo, pega isso e transforma em munição, transforma em combustível para estudar. Porque isso funcionava muito para mim. Toda vez que estava lá e acontecia uma coisa que me deixava muito revoltada, eu falei, ótimo, perfeito, isso aqui vai ser ótimo para me dar o gás para estudar, para sair daqui, para ir para um lugar melhor. Porque quando a gente está num lugar muito bom, aí é muito difícil realmente, tá? Vou estudar para quê? Isso aqui tá bom, isso aqui tá confortável, vou dificultar a minha vida para quê, né? Então tem que ter muito nítido o que você quer alcançar. Se você tá num lugar bom que não tem defeito e tá ótimo, fica. Se você quer ficar ali, o salário tá bom, o ambiente tá bom, fica, vai ocupar seu tempo fazendo seus hobbies, sendo feliz aí, porque é muito importante também a gente encontrar o nosso ponto, né? Porque se a gente fica assim, não, é o próximo cargo que vai me fazer feliz, é o próximo cargo que vai me fazer feliz, essa busca não vai ter fim. E uma hora você vai chegar num concurso que não vai ter mais pra onde ir, e você vai continuar procurando a felicidade, e a felicidade não tá a gente fica nessa, quando eu ganhar na loteria eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso eu vou ser feliz. Sendo que eu costumo achar que é muito o contrário, assim. A gente precisa ser feliz para alcançar o que a gente quer. A gente precisa estudar feliz. Por exemplo, eu gostava de estudar. Estudar era bom. Eu vi o estudo como algo positivo porque era o estudo que ia promover a minha transformação de vida. Então, como é que eu podia ver o estudo como um obstáculo, como uma coisa ruim? Martírio. Não, pelo contrário, é isso aqui que vai mudar a minha vida, é isso aqui que vai me proporcionar minhas viagens, tudo que eu quero fazer, é isso aqui. Então, tem que ser prazeroso, sabe? Então, quanto mais a gente fica ali, não, que saco, tem que estudar. Estudar é muito ruim. A gente só tá afastando a aprovação de si mesmo e dificultando o processo que vai acontecer de uma maneira ou de outra. Você vai estudar. Então, você escolhe como é que você vai lidar com aquilo. Na linha disso, principalmente do início da tua resposta, a pergunta preferida aqui das entrevistas no canal é sobre motivação. Então, o próprio Tô no Senado motiva muita gente. Muita gente já me falou, eu tava cansado, daí eu parei, vi a entrevista da Ana Maria, vi a entrevista do colega XY, e isso me deu um gás. Mas a gente sabe que a rotina, apesar de você falar de estudar feliz, a rotina é pesada do concurseiro. Às vezes é uma rotina solitária, é desgastante. O que você fazia para se motivar
nos momentos que dava aquela bad, aquele cansaço, esgotamento? Quais eram as tuas técnicas para se manter motivada? Tem um site muito bom para motivação, gente. Chama transparência.com. E o salário das pessoas lá real, contra cheque. Vai ter o nome da pessoa, o quanto ela ganha líquido. Esse é o melhor motivador que tem. Transparência.com, você põe o órgão, Transparência MPU, Transparência TCU, vai ter o salário que a pessoa ganha lá. Isso aí é o melhor motivador que tem. Quem nunca fez isso, né? Eu fazia também na minha época. E aí, às vezes, a gente imprime, né, o salário, coloca na parede. É uma coisa que eu fazia também, ver entrevistas. Nossa, ver entrevistas é maravilhoso, né? Descansar. Descansar é muito importante para conseguir voltar e retomar os estudos, né, com gás. Se rodear de pessoas que estão procurando o mesmo objetivo que você, porque é muito difícil a gente estudar enquanto os colegas estão todos curtindo, ou trabalhando, ou em outra vibe. Então é muito importante se rodear de pessoas que querem o mesmo objetivo, que aí você consegue compartilhar as dores, compartilhar soluções, e aí a jornada fica mais saudável. Então acho que isso ajuda muito a se motivar. Quando eu caio, meu colega me levanta, quando ele cai eu vou lá, levanto. Então acho que isso tudo ajuda. Muito legal. E essa parte de se cercar de pessoas que estão na mesma sintonia que você, né? É muito interessante. Já falei em outros episódios aqui, que na minha época eu tinha meu grupo de estudos de pessoas que eu nem conhecia da internet. E a gente formou um grupo online e foi se conhecer depois de aprovados, assim, sabe? Legal. E falando nisso, estou no Senado, está preparando uma entrevista, um episódio especial só sobre esse assunto, que é com um dos meus colegas desse meu grupo, e depois ele continuou os estudos, hoje é servidor da Câmara, e no grupo dele estava um colega nosso também do Senado, não vou dar spoiler do nome dos dois, que são conhecidos também, mas vai ser um episódio focado nisso, isso é muito bom. Outro ponto importante, que às vezes o concurseiro ou a concurseira fica meio perdido, é a organização. Queria que você comentasse a importância de ter uma organização, ali de repente uma planilha, um cronograma, né? Contabilizar horas, como você organizava os seus estudos? Bom, acho que um dos principais obstáculos na hora de estudar é a pessoa sentar e não saber o que vai fazer. Ou decidir na hora. Hoje eu tô com vontade de estudar direito constitucional. Hoje eu tô com vontade de estudar raciocínio lógico. Isso não dá certo, porque você vai procrastinar as matérias que você não gosta, que são importantes para o concurso, vai ficar vendo mais o que você gosta ali. Ninguém passa em concurso assim, não tem como, gente. Você precisa ver o que você não quer ver e precisa planejar. O que é mais importante, você tem que ver mais horas. O que é menos importante, colocar uma carga horária menor. E aí muitas pessoas fazem os cronogramas de estudo, né, com uma data certinha e tal para cada coisa. Eu sou muito adepta do ciclo de estudos, porque a nossa vida é muito incerta. A vida acontece, a gente fica doente, familiar, visita, tudo acontece. E se a gente coloca cronogramas muito fixos, a gente fica muito desesperado quando não consegue cumprir uma meta ali. Estava previsto fazer tal coisa na terça-feira, só que na terça-feira eu fiquei doente. Que aí na quarta-feira, eu não sei se eu faço a meta da quarta, a meta da terça, do que ficar atrasada, e isso sempre vai acontecer, a vida é assim. Então acho que o cronograma acaba sendo muito engessado. Já o ciclo, ele tá ali na sequência. Na terça eu parei aqui, na quarta eu não estudei, na quinta eu voltei, eu volto de onde eu parei. Então não importa qual dia da semana foi. Então a sequência do ciclo de estudos eu acho mais real, mais factível, e evita essas crises de ansiedade, que estudar para concurso já é ansiedade pura, já é culpa, já é sensação de atraso. Então o que a gente puder fazer para evitar isso, a gente faz. Eu acho que o ciclo de estudos ajuda nisso. Então é muito importante ter esse planejamento. Muita gente tem muita dificuldade para fazer esse planejamento, né? Porque não sabe o que é importante, o que não é, o que cai, o que não cai. E nisso as mentorias ajudam. Às vezes a pessoa consegue fazer o seu próprio planejamento perfeito, faz o planejamento e executa. Quem não consegue, procura uma ajuda de outra pessoa, porque você vai estar economizando seu tempo, adiantando a sua aprovação. Então você vai evitar erros. O erro que o seu mentor cometeu, você já não vai cometer. Então, pede ajuda para alguém ou para algum concursado, algum amigo que já passou, pede uma ajuda para ajudar a fazer esse planejamento de estudo, esse ciclo. Você perguntou da importância do planejamento. E da organização, e como você organizava, né? Você já falou aqui pra gente, ciclos de estudos, né? E muita revisão com flashcards. E aí você até falou da questão de anotar, né, e tal. E no começo era o que eu fazia, né, de anotar, era aula presencial, então eu anotava, fazia resumo e relia aquilo.
Assim, hoje se a pessoa fizer isso, ela vai passar? Pode ser que passe, só que eu acho que demora muito tempo. E aí tem gente, não, mano, eu só fixo quando eu escrevo e tal. E aí o que eu falo? Escreve no flashcard. Ah, eu preciso escrever em um lugar. Escreve no caderno de erros, escreve no flashcard. Porque quando a gente tá fazendo resumo, a gente acha que tudo é importante. Sendo que o que é importante é o que cai em prova, o que cai em questão. Então eu acho importante a gente escrever o que você errou na questão. Aí isso é importante escrever. Boa. Agora, se tá vendo no PDF, não, isso aqui é importante. Tudo é importante quando a gente tá lendo. Mas se tá no PDF e não cai em prova, não é importante. Se tá no PDF e você já sabe, não é importante. O importante é focar no que você errou e no que caiu em prova. Por isso que eu sou tão fã do estudo reverso. Mas aí as pessoas falam, eu nunca estudei a matéria, então o estudo reverso não vai servir pra mim. Realmente, não vai servir pra você. A gente precisa ter uma noção inicial da matéria pra poder errar a questão, senão a gente não consegue nem errar. Então, assim, é bom ter uma noção inicial se a prova está muito próxima. Por exemplo, a da Câmara agora está muito próxima, a pessoa quer fazer e eu não sei nada de informática. O que eu faria nesse caso? Veria um aulão geral, assim, desses revisões que tem aí dos cursinhos, no YouTube mesmo, de graça. Teria uma noção geral da matéria e depois iria para as questões. Bom. Iria errar um monte de coisa, obviamente, mas a questão seria a oportunidade de aprender. Porque aí a resolução de questão não está medindo conhecimento. A resolução de questão é o estudo. Então, tem gente que estuda lendo PDF, tem gente que estuda vendo videoaula, tem gente que estuda estudando as questões. E vai ter momento para tudo. Vai ter momento que vai ser importante ler o PDF, vai ter momento que vai ser importante ver a videoaula, vai ter momento que vai ser importante estudar as questões. Então, eu acho muito importante esse foco também no que realmente importa, no que vai ser importante para a prova, nessa questão de metodologia também. Então, falando em dividir teoria, questões e revisão, como que você fez no seu processo, ou como você orientaria essa divisão de, destinar o tempo de estudo entre teoria, questões e a revisão? Para mim, é isso. Depois que a gente tem essa noção geral, quando a gente tem muito tempo acumulado de estudos, a gente já tem que direcionar uma coisa mais prática. O que eu vejo muito são pessoas que não conseguem avançar porque ficam assim, li aqui o PDF 1. Não vou ler o PDF 2 ainda, porque eu ainda não aprendi tudo que tá no 1. Aí não avança, aí lê o 1 de novo. Aí depois vai pro 2. Mas aí não consegue avançar porque não decorou tudo que tava nos anteriores e a pessoa não avança porque... Só que, gente, a gente nunca vai aprender tudo assim na primeira lida, na segunda lida. Então a gente tem que avançar mesmo não tendo aprendido tudo do anterior e deixar essas lacunas que ficaram para serem fixadas com as questões. Porque aí você vai... A questão para mim é o estudo da teoria, a questão para mim é a resolução de questão e a questão para mim é a revisão. Porque o que você não aprendeu antes, você vai aprender por meio da questão. Que é a melhor maneira de você aprender alguma coisa, porque é o estudo ativo, né? Pela pergunta e pela resposta. Então você aprende... veio uma teoria, veio uma questão de uma coisa que eu nunca vi na vida. Ótimo, vou estudar a teoria disso. Porque é uma coisa que está caindo em prova. Então aí sim eu vejo a teoria daquilo que caiu na questão e eu não sei. Aí também vai ser a ferramenta de revisão, porque o que eu estou acertando, eu estou fixando aquilo. E também vai ser a resolução de questão em si. Então, para mim, resolução de questão é a melhor ferramenta que existe para tudo. Muito bom. Você comentou antes de erros que o mentor, o consultor cometeu pro orientando, né? Pro aluno não vai já passar isso, já vai passar mastigadinho. Se você pudesse fazer algo diferente do que você fez, alguma coisa errada, alguma coisa simplesmente melhor. Se você pudesse fazer algo diferente, melhor, no teu caminho de estudos, o que você teria feito melhor ou diferente? Eu teria começado no primeiro estudo com a mentoria, porque no começo a gente está muito perdido, a gente quebra muita cabeça, faz muita coisa errada, então eu já começaria direcionando melhor meus estudos, tanto de saber para qual concurso estudar, para qual área fazer, para onde direcionar, como estudar. Então eu já começaria com alguma mentoria para me dar esse direcionamento. E eu já implementaria o registro dos erros, porque a gente erra muitas vezes a mesma coisa. Já errei isso, e não anotava em lugar nenhum. Então, outra coisa que eu faria já de imediato seria anotar os erros, seja num caderninho, seja em flashcards físicos, seja em aplicativos como Anki, né, de pergunta e resposta que você mesmo faz. Então, esses foram os meus principais erros que eu tive que quebrar a cabeça ali para depois aprender na marra. Essa de anotar erros é muito produtiva, muito eficaz, efetivo. Eu fazia no Word mesmo, na minha época lá. Errava as questões,
Deu, meu, essa aqui é praticamente uma aula, essa questão de tão completa, né? E eu não quero mais errar isso. E aí eu copiava e colava no Word. E aí era o meu resumo no Word de direito administrativo, de português, né? Com base no que você errou, né? Com base nos erros e tal, e explicação daquele erro, né? E aí você fez com base no que foi dúvida pra você, né? Uhum. Então você não vai estar ali pegando o material de outra pessoa. Você fez com as suas próprias palavras, ali com base no que foi dúvida pra você. É muito direcionado pra você mesmo, né? Legal. E Ana, me conta qual era aquela disciplina que você tinha mais dificuldade, se existia alguma que você, né? Essa aqui é minha pedra no sapato. E o que você fez para superar isso? Contabilidade. Contabilidade, sem dúvida nenhuma. Teve uma época que eu estava me aventurando na área fiscal. E aí cobra muita contabilidade e nossa, é tudo ao contrário, gente. Contabilidade, não sei se você já estudou, de crédito é débito, débito é crédito. É tudo que você aprendeu ao contrário. E aí tava com muita dificuldade. Eu falei, não, eu vou estudar isso aqui até ficar fácil. Tá difícil? Vou estudar tanto que vai ficar fácil. E aí, o que eu fiz? Me matriculei numa pós-graduação em contabilidade. Aí eu fiz a pós em contabilidade lá na Católica. E me ajudou muito, muito. Eu melhorei muito meu entendimento de contabilidade com isso. E aí, a recomendação que eu dou é, tá difícil? Em frente, vai até ficar fácil. Porque é isso, o que é fácil para você hoje já foi difícil. Português, tudo que a gente acha fácil hoje, a gente começou sem saber nada. Então, a gente começa com dificuldade e vamos avançando ali até ficar fácil. Outra dificuldade também era TI, mas essa eu não enfrentei, nem precisei. Eu acho que pro meu concurso nem Resolveu caiu. ignorar. Porque isso é estratégia também de prova. Teve muitas provas que eu passei sem estudar nada de TI, nada. Porque não era eliminatória, né? Isso. Não tinha tanta relevância na pontuação geral da prova, então o concurseiro, estrategicamente, não querendo cortar a Ana, a gente vai e pensa, opa, peraí, essa aqui eu nem vou estudar, não é? Informática geralmente cai na parte básica, então vale menos pontos, a parte específica vale mais pontos, e aí eu ia tão bem na parte específica de administração, outras matérias, que compensava, eu nem estudava, eu achava que eu pegaria melhor o meu tempo, usaria melhor o meu tempo fixando o que eu já sabia e estava na dúvida para garantir essas questões, do que tentando aprender informática, porque é um universo. Assim, pode cobrar um atalho, pode cobrar tantas coisas, e seria muito mais difícil de cobrir essa matéria inteira para garantir as questões de prova. Legal. Agora vamos à aprovação na prova do Senado. Você estava em qual órgão antes do Senado? Antes do Senado eu estava no MPU. MPU. Como técnico. Ok. E aí saiu o edital do Senado e você pensou, opa, eu quero... Na verdade, quando saiu a prova do Senado, o edital, eu estava na Apex. Porque demorou um tempo a chamar, né, no Senado, e aí nesse período que eu fui chamada no MPU, fiquei lá. Mas quando saiu o edital do Senado, eu estava na Apex. E aí foi chamada no MPU? E aí fui chamada no MPU, eu fiquei na MPU enquanto esperava ser chamada para o Senado. Então... Aí você já tinha o sonho do Senado, ou foi aquela, opa, sou de Brasília, sou concurseira, Senado aqui é auge na cidade, né, com a Câmara, TCU, etc. Como que foi o teu preparo para um concurso desse nível? Justamente para a galera que vai tentar a Câmara, ou para quem está tentando um concurso de altíssimo nível, como você se preparou para o Senado Federal? O Senado foi o único concurso da minha vida que eu foquei, assim, falei, esse aqui eu tô focando, eu vou fazer essa prova aqui que eu passei, porque os outros eu passei por acaso, assim, focava em outro e fazia, passei no MPU, ICMBio, Apex, foi tudo meio assim por acaso. Agora o Senado, eu falei... E aí eu sabia muito que o nervosismo me atrapalhava. Quando eu tava na área fiscal, eu experimentei muito isso. Teve provas assim que eu tava super bem de conteúdo, tinha tudo, mas eu identifiquei que o nervosismo me atrapalhava e eu ia mal, esquecia de coisas que eu sabia, coisas óbvias na hora da prova. E aí, identificando isso, eu falei, não, eu quero muito Senado e isso vai me atrapalhar na hora da prova, o que eu faço? E aí eu fiz uma preparação integrada, sistêmica, assim, para essa prova. Eu fiz terapia pensando na prova. Eu fazia acupuntura para lidar com a prova. E eu me alimentava pensando no meu corpo, eu tenho que estar bem para a prova. Fazia atividade física pensando na prova. Eu fazia meditação por causa da prova. Eu literalmente fazia qualquer coisa que eu falasse. Se você fizer isso aqui, você vai ter um bom desempenho em prova, eu fazia. Porque aquilo era a coisa mais importante da minha vida naquele momento.
E eu tive o privilégio de ter o apoio do meu marido, que me ajudou muito, me deu todo o suporte, assim, de me deixar estável, né? Também porque é muito difícil a gente se preparar para um concurso tão grande assim, quando a gente tem instabilidade familiar, em casa, né? Então, teve alguém ali que me deu esse suporte para me dedicar 100% a isso. Eu estava trabalhando, né? Mas antes da prova eu pedi aqueles 20 dias de férias clássicos que a gente geralmente pede antes das provas. Mas eu fazia teletrabalho, então conseguia estudar com mais facilidade. Mas ainda assim, mesmo nos dias presenciais, eu tinha uma carga horária muito curta, assim. Nos dias presenciais eu estudava 1 hora antes do trabalho, 1 hora na hora do almoço e 1 hora depois do trabalho. Então era muito picado, assim, mas era o que dava, era o que eu conseguia. Eu sofria muito com enxaqueca, muito, assim. Teve um momento que eu até coloquei isso na minha vida. Eu falei, o Senado vai ser a última prova que eu vou fazer. Porque eu não aguento mais estudar com enxaqueca, eu não aguento mais, era muito sofrimento, quem tem enxaqueca sabe. E aí eu coloquei isso, só que aí minha psicóloga trabalhou isso comigo, porque colocasse, essa é a última prova que eu vou fazer, coloca um peso muito grande, Muito. né? E aí depois eu tirei esse peso, e aí eu fiz essa preparação integrada. Eu acho que estudar o conteúdo foi importante, mas o que define quem passa em concurso de alto nível, ainda mais com tanto conhecimento hoje disseminado por aí, de conteúdo gratuito ou muito acessível, o que define quem passa e quem não passa em concurso de alto nível é cabeça, é psicológico, mentalidade, é estar lá e você tá lá pensando na prova e não pensando em tudo que aquilo acarreta. Então, acho que isso é muito importante para quem tá pensando em fazer concurso de alto nível e ousar, porque a gente sempre fica com medo, não, é muito grande, só que tá todo mundo com esse medo e alguém vai passar, alguém vai fazer. Então, assim, tenta, a gente tem que dar as caras, e uma coisa que a gente se acostuma, que eu aprendi muito com o concurso, é a levar não. Então eu já levei tanta reprovação, que a gente aprende a lutar pelas coisas e criar essa casca que faz parte. Em regra, a gente não passa, 90% das vezes, 90% das pessoas não passa. Então, assim, é só mais um, então a gente tem que usar, tentar. Se não der certo nesse, vai em outro, sempre vai ter mais. Pode ser a contingência que for aí, pode ter pandemia, pode ter guerra, pode ter o que for, sempre vai ter um concurso em algum dia. Inclusive, um dos períodos que eu mais estudei na vida foi durante a pandemia, que minhas amigas ficavam, tava estudando, mas aí veio a pandemia, eu parei. Eu que, como assim? Foi meu contrário, veio a pandemia, ótimo, vou estudar agora para quando saírem as provas eu estar preparada. Então, é muito como a gente vai enfrentar isso, mas a minha preparação para o Senado foi basicamente assim. Eu focava muito em lei seca também, porque era algo que eu também fugia muito. Nossa, lei seca é chato pra caramba. É uma linguagem complicada, é um material feio, monótono, mas era algo que eu negligenciava, que eu via que na prova caía ali a literalidade de lei de licitação, Estatuto do Servidor Público, a própria Constituição. Então, assim, a gente tem muita jurisprudência sendo cobrada, e cada vez mais, mas ainda assim a maioria das questões ainda é literalidade, principalmente Sebrasp. O banco que mais cobra lei seca é o Sebrasp. E aí, para enfrentar essa dificuldade que eu tinha com lei seca, eu mesma criei um método ali para eu conseguir estudar a lei seca, que eu colocava lacunas, assim. Eu mesma pegava, peguei o texto das leis no Planalto, colocava ali no Word, aí selecionava lacunas ali, imprimia para eu mesma preencher nas palavras importantes, né, nos prazos, definições, nas palavras assim, chave que caiu em prova. Legal. E aí eu mesma ia preenchendo à mão, fixando ali no que estava caindo em prova, e isso fez toda a diferença. Nossa, eu lembrava de detalhes, assim, que estavam ali lá no meio da lei, assim, que ninguém lembrava. Eu conseguia lembrar por causa desse exercício, porque eu forçava o meu cérebro, eu escrevia, e aí na hora de revisar, eu ia direto no que eu tinha errado ali, já estava mais direcionado. E aí isso pra mim foi uma virada de chave no estudo da lei seca, tanto que depois as pessoas ficaram, eu quero esse material, E aí hoje eu tenho várias legislações lacunadas que eu disponibilizo para as pessoas, tem alguns pacotes lá no meu Instagram, quem tiver interesse. Que legal, a gente vai deixar aqui o Instagram da Ana. Isso fez toda a diferença, e agora mais recentemente eu consegui gamificar isso. E aí agora as pessoas conseguem digitar ali, se a resposta estiver certa já fica verdinho, se estiver errado tem dica. Então você vai preenchendo, sabe o Duolingo? Você vai preenchendo ali, é um jogo, eu já sempre gostei de estudar, agora que virou jogo, então, se tivesse isso na minha época, eu teria passado muito antes. Muito legal. Interessante, antes de chegar na consagração da aprovação no Senado, que você falou em lidar com reprovações, né? Que o concurseiro tem que ter essa resiliência, porque, como você falou, é muito mais reprovação em média, né? Aqui no Senado a gente já teve uns fenômenos
que passa direto, assim, nunca reprovou, ou reprovou uma vez e passou 5. Caramba! Mas a vida do concurseiro médio é ter muita reprovação. E muitas outras áreas da vida, né? Então, por exemplo, um medalhista olímpico, quantas vezes ele perdeu? A Gisele Bündchen fala que ela foi reprovada e rejeitada por várias agências, até um dia alguém disse sim e ela se tornou quem ela é. Então, assim, como lidar com esse não é muito importante para o concurseiro. Às vezes a gente sonha, poxa, o Senado era o meu concurso dos sonhos, foi lá, não passou. Mas daqui a pouco você passa na Câmara, no Tribunal, né? Então eu mesmo pensava, cara, eu queria muito passar no concurso X, que era a SUSEP, que é tipo o Banco Central. Eu queria muito Banco Central, daí eu não passei. Aí teve o da SUSEP. E eu queria muito, muito, não passei. Então assim, cara, calma, vai vir outro concurso e vai poder ser um concurso ainda melhor para você, né? Agora falando sobre reta final para consagração da Ana Maria na prova do Senado. Você até falou dos 20 dias de férias e tal. Na semana que antecede a prova, qual que é a tua dica para a galera? Você já falou muitas dicas aqui de reduzir a ansiedade, né? Reduzir o peso da prova. Qual é a tua dica na reta final? Para quem teve uma boa preparação anterior, a semana anterior é o período de revisar apenas. Não é momento de aprender nada novo. Se a pessoa está ali se aventurando e falta muita coisa, beleza, vai lá ver aquelas coisas de última hora para tentar aprender alguma coisa. Mas para quem teve uma boa preparação, né, pré-edital e no pós-edital, a semana anterior é só fixar o que você já sabe. Porque ali, se você ficar tentando ver coisas novas, vai só bater a ansiedade de, tipo, eu não sabia disso, não sei o quê. Então, se você fixar o que você já sabe, já é o suficiente para fazer uma boa prova, geralmente. Então, é um momento de revisão, de fixação e, principalmente, de cuidar de tudo que pode dar errado. Então, uma coisa que eu falo muito para quem eu acompanho é lavar as mãos na semana anterior à prova. Por que lavar as mãos, Ana? Para você não ficar gripado. Imagina fazer uma prova gripado, gente. A pior coisa é que tem alguém lá com coriza na hora da prova ou sem disposição, com dor de cabeça, tudo isso, né? Então, é um detalhe ali que a gente está sujeito, né, a vírus, de trescar nas coisas e tal. Então, esses cuidados mais que não são de conteúdo em si, sabe? E aí, principalmente no dia pré-prova, as provas geralmente são no domingo, o sábado é dia de descanso. Geralmente, eu recomendo que as pessoas peguem ele no máximo 1 ou 2 horas de estudo para dar aquela tranquilizada de que viu alguma coisa ali, mas é só revisão, só revisar as suas anotações, seus flashcards ou algo assim, algo muito leve. Mas o resto é para ter um dia tranquilo, de fazer algo que você goste. O meu ritual no sábado pré-prova era fazer massagem. Ir para algum spa, fazer uma massagem relaxante, era meu momento de princesa ali, porque tá chegando o grande dia. E é isso, o domingo de prova é um dia que você vai ter a oportunidade de colocar o seu conhecimento no papel. Você queria muito que aquele dia chegasse, você quer muito passar no concurso da Câmara, então essa prova é muito desejada. Então não é algo pra gente temer, é algo pra gente ter a oportunidade. E aí, com a ajuda da minha psicóloga também, a gente fez alguns rituais, porque eu ficava muito ansiosa naquele tempo ali que a gente fica esperando para receber a prova. E aí era o momento que eu aprendi a respirar, ficar fazendo a meditação, de inspiração e expiração ali naquele momento. E começar o dia com uma música alegre, uma música que já põe um astral lá em cima, que você já se sinta bem, porque é isso. A gente tem que moldar como é que a gente vai se sentir. Se a gente deixar, eu não quero deixar na mão do acaso para ver se eu vou ficar nervosa, ansiosa, tensa, não. Eu quero controlar. O que eu posso fazer para modelar como é que eu vou me sentir? Então já põe a música alto astral, põe uma roupa que você vai se sentir confiante, porque tudo isso pode influenciar em como você vai ter esse desempenho em prova. Então, assim, o que adianta a gente ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento da matéria, do conteúdo, se a gente não consegue colocar no papel? Se na hora vai dar um branco, se na hora a insegurança vai fazer eu ler aquilo ali e não entender nada. Então, eu tive muitas experiências de que, tipo assim, se eu tava com um estado mental bom, eu resolvia 10 questões, eu acertava as 10. Se eu estava com um estado mental ruim, eu errava tudo. Então, assim, é muito direto o impacto do nosso estado mental no nosso desempenho. Então, a gente vai fazer a nossa parte, vai aprender o máximo de conteúdo, e para conseguir colocar isso no papel é cuidar da nossa mentalidade também. Muito boas dicas. E aí, já deu até a dica do dia da prova. E aí veio o resultado
aguardou a nomeação, já estava lá no MPU, já trocou de órgão, veio a nomeação, nossa, aquela, né, uma sensação assim de mudança de vida, de tipo, nossa, me consagrei, agora vou aposentar a caneta, né? Como que foi a sensação de ser nomeada no Senado, num concurso top da administração pública federal? É um misto de emoções muito louco, muito louco. É a vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, é uma loucura. Às vezes, quando a gente tá lá e a gente só tá com iguais, né, todo mundo que tá lá passou nesse concurso, a gente acaba normalizando e naturalizando, achando que é uma coisa muito comum, que tá todo mundo ali na mesma. Só que a gente esquece o quão grandioso é passar no Senado. 1% dos inscritos passou nessa prova. Gente, é uma coisa muito extraordinária, que eu faço o exercício diário de me lembrar dessa conquista, porque ali no dia a dia a gente vai esquecendo, a gente vai naturalizando, mas assim que eu vi no Diário Oficial, eu tava em êxtase completo, eu fiquei radiante e celebrei essa conquista trocando de carro, porque eu gosto de materializar ali a conquista, né? Porque senão a gente acabou ficando muito vazio, alcanço e não vê recompensa, né? Então troquei de carro, que já foi outra conquista também. Teve a semana de integração lá pra gente conhecer todo o funcionamento do Senado, conhecer os colegas e tá ali com aquele contato com pessoas sentindo a mesma coisa que você tá passando. É muito legal porque às vezes a gente fica muito desconectado, né, das pessoas que estavam estudando e não passaram. A gente não, como é que eu vou ficar aqui comemorando e a pessoa tá lá, vai ficar com inveja, vai ficar incomodado com a minha alegria e tal. E ali no grupo dos recém-aprovados, recém-nomeados, a gente tem esse apoio diário, e eu ainda tô em lua de mel com o Senado. É maravilhoso, ainda tô aprendendo a lidar com a aprovação no Senado, mas é deslumbrante e é sempre melhor do que a gente imagina. Todos os órgãos que eu trabalhei até hoje é isso, a gente é muito bom trabalhar ali por causa disso. Quando a gente chega lá, a gente descobre que é melhor ainda. Tem sempre mais benefícios do que a gente imagina. E você entrou quando no Senado? E onde você está trabalhando? Qual que é o teu dia a dia hoje no Senado? Conta pra gente. Eu entrei em outubro de 2025, estou trabalhando na comissão de licitação, trabalho como não como pregoeira, mas com pregões, assim. Com licitação é algo bem burocrático, que todo mundo odeia, mas eu adoro. Eu já trabalhei na Copel. Que legal! Quem que é o presidente hoje? Será que pode falar? Pode. É o Felipe. Ah, Felipe Cortes. Isso. Informação pública e tá nos editais de contratações, né? Felipe, muita gente boa, meu amigão. Um abraço, Felipe, se você tá vendo a gente. Eu fui muito recebida pela equipe toda, todos são muito, muito receptivos, passam ali. Eu já tinha experiência, já tinha trabalhado com licitação antes na Apex, então já consigo ajudar, mas eles passam o contexto do Senado e eu gosto muito porque no Senado é tudo muito departamentalizado. Então tem uma dupla checagem de tudo que a gente faz ali. Tem um setor para fazer A, outro setor para fazer B, outro setor para fazer C, e cada etapa, cada setor revisa o anterior. Então, assim, eu me sinto muito segura de trabalhar com licitações, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo por causa de está lidando com dinheiro e tal, e fica inseguro, mas lá são muitas etapas de checagem. Então, eu fico muito tranquila de que tá tudo certo, de que tudo vai ser feito da melhor maneira possível. E eu gosto muito dessa atividade mais rotineira, mais padronizada. Tem gente que gosta das reuniões, da inovação, não sei o que, eu não gosto da rotina, do padrão ali, e tô adorando isso. E como é importante, né, galera que está assistindo, quem ainda não é do serviço público ou quem já está no serviço público, como é importante a gente saber que eu já trabalhei com contratações do Senado, a Ana Maria está trabalhando. A importância de você saber que no Senado Federal tem gente capacitada, gente séria, inteligente, trabalhando para que as compras públicas que são realizadas com tributos que eu pago, que a Ana Maria paga, sejam feitas com a maior lisura, né? Maior seriedade, maior, enfim, organização possível. Sim. Isso é muito legal, você vê que do teu lado tá o Felipe, do outro tá o fulano. Pessoas feras, inteligentes, comprometidas, que fazem com que a administração do Senado
seja a melhor possível, seja a mais correta possível. Tem pessoas muito inteligentes, muito comprometidas, e a gente vê as coisas acontecendo. Tudo que aconteceu é porque alguém contratou ali. Então, às vezes, a gente pensa que é um setor que está só, principalmente os setores internos, né? Acha que a parte de licitação coloca muita barreira para quem quer comprar alguma coisa e tal, mas a gente só quer fazer tudo com segurança, para evitar problemas, né? E eu quero até aproveitar, porque eu fico muito chateada, porque lá a gente faz aquisições de coisas muito interessantes, projetos incríveis, e aí sai notícia na mídia, né, nos jornais, com um tom sensacionalista terrível. Por exemplo, a gente recentemente fez a aquisição de um jogo, que tem a proposta super interessante, de um jogo de tabuleiro falando sobre o processo legislativo para ser distribuído nas escolas. Teve todo um processo para escolher qual foi o jogo, um processo seletivo e tal. E aí a ideia é popularizar o conhecimento do Brasil sobre o processo legislativo, aproximar a população, principalmente crianças, do processo legislativo, do poder legislativo, né? E aí a ideia é produzir esse jogo e distribuir nas escolas. Só que a matéria que saiu na internet, nas mídias sociais e na imprensa, era detonando o jogo, falando, o Senado está gastando dinheiro com jogo de tabuleiro. E aí aquela música sensacionalista, eu fiquei, gente, é muito complicado, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa que é importante, mas às vezes quem trabalha com compras lida muito com isso, né? A mídia cai muito em cima e muitas vezes não passa realmente o que é, só pela abordagem que tá dando ali. É meio frustrante lidar com isso, mas o trabalho é importante, dá impacto e é muito relevante que a gente consegue ver, tal coisa ali tá acontecendo porque teve o nosso trabalho aqui. E quem é de fora, às vezes não consegue enxergar a seriedade com o que é feito, e quem quiser eventualmente conhecer, tem a ouvidoria do Senado, né? Ei, peraí, esse jogo aí, como é que é isso aí? Acione a ouvidoria do Senado. A gente tem esse canal de comunicação com o cidadão, não é mesmo? Vou ficar muito feliz de explicar. Com certeza. Ana, falando em ficar feliz em explicar, você disse que acompanha alguns concurseiros e concurseiras pelo Brasil, então passa a sua mensagem final sobre a importância de estar hoje aprovada no Senado e desse caminho que você contou aqui nesse bate-papo. Passa uma mensagem final de incentivo e aproveita e fala do teu trabalho também de acompanhamento. Bom, a primeira coisa que eu falo é peça ajuda para algum conhecido que já passou, peça ajuda para o YouTube. Eu comecei a minha jornada passando em concursos pequenos, estudando só com materiais gratuitos também de YouTube, de livros desatualizados de bibliotecas, então faça o máximo com o que você tem para ir aos poucos conquistando alguma coisa, e aí com isso você já vai investindo mais na sua formação e na sua capacitação para passar em concursos cada vez melhores. Mas faça o máximo com o que você tem. Ouse, vai lá, meta as caras, tente, porque você não perde nada por tentar. Na pior das hipóteses, você acumulou conhecimento para uma outra prova. Então, não se ache incapaz, mesmo que você tenha ouvido muito isso quando era criança, lute contra essa crença, faça terapia se possível. Para mim, todo concurseiro precisa de terapia, porque a gente lida com ansiedades, crenças de não merecimento, de fracasso, que precisam ser enfrentadas para a gente conseguir passar no concurso. Então, se você não tiver essa ajuda de um amigo, peça ajuda a um mentor. Eu faço isso com muito prazer, é meu propósito de vida hoje. Eu quero que outras pessoas tenham a transformação de vida que eu tive por meio do concurso público. Sua vida vai mudar em todos os aspectos, todos os aspectos. Financeiro é só um deles, mas vai mudar a sua autoestima, as coisas que você tem acesso, sua visão de mundo, tudo vai mudar com o estudo para concurso. Então, o que eu puder fazer para te ajudar a chegar lá, eu vou fazer, não só em questão de método, de conteúdo, mas de preparação como um todo. Muito obrigado, Ana Maria Chagas, pela participação aqui no Tô no Senado. Obrigada, foi um prazer. E obrigado também a você que assistiu a mais esse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir e também compartilha com aquela pessoa que você sabe que está passando por esse processo de estudo para concursos públicos. E se você está buscando material de qualidade, esse vídeo tem o apoio do Gran Cursos. Lá você vai encontrar cursos de qualidade, você pode filtrar por região do país, por concurso, por disciplina. Vou deixar um link aqui e você acessa com desconto do Tô no Senado, ok? Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima entrevista. Um abraço!